E a memória cache, que é a mais rápida dessas aqui descritas, a memória cache, ela tem uma capacidade de armazenamento muito pequena. Imagina que eu comprei um computador e de repente lá eu tenho 2 megabytes de memória cache dentro do processador. Na casa dos milhões de bytes. A memória RAM, 4 GB, 4 bilhões de bytes. Então a memória cache é pequena em termos de capacidade de armazenamento. Mas mesmo sendo pequena, ela é muito rápida para entregar os dados para o processador processar. Então é ela que atende às demandas de velocidade do processador. Basicamente, o processamento de dados se dá da seguinte maneira. O processador precisa processar dados. Ok, então o que o processador faz? Ele está processando os dados aqui. Ele primeiro consulta se não existem dados para ele processar aqui na memória cache. Se ele já encontrar, isso quer dizer que esses dados serão processados de forma muito rápida, porque ele encontrou esses dados na memória cache, e ela é uma memória muito rápida. Agora, se ele não encontrou dados na memória cache para processar, ele vai em busca desses dados lá na memória RAM, e então processa esses dados. Olha só a ideia, a memória RAM tem que manter os dados que estão em processamento, e a memória cache mantém alguns dados. Como é que funciona? Primeiro a CPU, o processador, verifica se existem dados que ele precisa processar na memória cache. Se encontrar, ele processa essa informação de forma bem mais rápida. Se ele não encontrar, aí sim ele vai ter que buscar essas informações, esses dados lá na memória RAM para botar em processamento. Então a ideia da memória cache é como se fosse um atalho antes do processador chegar na RAM. Se o processador encontrar dados para processar já na memória cache, obviamente ele vai processar esses dados de forma bem mais rápida, porque a memória cache, de fato, é mais rápida em relação ao acesso à memória RAM, certo? Bem, então vamos tirar algumas conclusões sobre a memória cache do processador. Primeira dessas conclusões, ela armazena os dados mais frequentemente solicitados no processamento. Essa é a função da nossa memória cache, armazenar os dados mais frequentemente solicitados no processamento. Por quê, professor? Porque ela é uma memória de grande velocidade, quer dizer, ela é muito rápida, mas pequena, né? Observa, em termos de quantidade de armazenamento de dados, a memória cache é pequena. Então ela tem uma pequena quantidade de armazenamento de dados. Lembra, na casa dos kilobytes ou na casa dos megabytes. É pequena, mas é de grande velocidade. Quer dizer, é uma memória muito rápida. Isso é importante a gente lembrar para efeito de prova. Eles gostam muito de pedir isso. A memória cache é uma memória muito rápida. E por ser uma memória muito rápida, entrega os dados para o processador e atende às demandas de velocidade desse processador. Interessantíssimo a gente olhar por esse prisma. Outro ponto importante sobre a memória cache é que ela é dividida, ela, vamos dizer assim, é subdividida em níveis. Quando eu ouvi falar numa prova sobre o termo memória L1, L2, L3, L4, esse L vem de level, que significa nível, nível. Observa, ó, esse L significa level, que traduzindo do inglês para o português significa nível. Conclusão que eu posso tirar dessa história. O que seria a memória cache L1? É a memória cache de nível 1. O que é a memória cache L2? É a memória cache de nível 2. L3, memória cache de nível 3. L4, memória cache de nível 4. Bem, por que existem esses níveis? Basicamente, eles determinam algumas comparações importantes. A memória cache L1, ela é bem pequena. A L2 é um pouco maior que a L1. A L3 um pouco maior que a L2. E a L4 um pouco maior que a L3. Quer dizer, à medida que eu vou elevando o nível, ela vai ficando maior. Mas ao contrário, em relação à velocidade, observa, a memória cache é a mais rápida. Ela é a menor, mas é a mais rápida. Depois é que vem a L2, a L3 e a L4. Então a L1 é muito pequena e muito rápida. Depois vem a L2, um pouquinho maior e não tão rápida quanto a L1. A L3, maior ainda e não tão rápida quanto a L2. E a L4, maior do que a L3 e não tão rápida quanto a L3. Essa é a história da memória cache, aquela que atende às demandas de velocidade do processador e que muito é abordada e muito cai aí nas provas de concurso.